Olá! Você acaba de entrar na nossa conversa particular entre irmãs. Eu sou Júlia Alcântara e este é o De Alcântara Show. Uh! Uhul! E você Começando aqui? o segundo episódio. Eu sou Débora Alcântara, desculpe não ter me apresentado antes. É que eu imagino que a Realmente audiência achei que meio está aqui já. rude. Eu achei que a audiência que já está aqui já está sabendo, né? Mas se você é novo por aqui, olá, eu sou a Débora Alcântara, irmã da Júlia Alcântara. É isso, gente. Você acaba de entrar na nossa conversa particular entre irmãs. O que é esse podcast? Estamos na terceira temporada, ficamos 2 anos de hiato e estamos começando a terceira temporada porque sentimos falta, né, Dé? A Bá não está aqui, mas acho que a maioria dos episódios era a gente mesmo, né? Em alguns momentos a Bá aparecia. De qualquer forma, nós somos irmãs, sócias, amigas, trabalhamos juntas há mais de 15 anos e a gente tem muita vontade de compartilhar com vocês, que são as quarta irmãs, coisas que a gente fala no dia a dia, né, Dé? Sobre marca, sobre empreender, sobre trabalhar juntas, sobre vida, sobre visão de mundo. E essa é uma forma que a gente escolheu de conseguir conversar com vocês sem filtro, sem recorte, sem roteiro. E estamos aí no episódio 2. Então, se você ainda não viu o episódio um, não ouviu o episódio um da terceira temporada, está lá. E o episódio um tem tudo a ver com o episódio de hoje, né, Dé? É, porque no episódio um a gente abordou bastante o porquê não estar exposto, não estar tão exposto hoje em dia se tornou um código ali de luxo, de sucesso, e a gente trouxe um pouco, inclusive, sobre a nossa experiência nesse momento que a gente ficou mais off, motivos e tal. E acabou nos levando para essa conversa também sobre luxo e tal. Que, aliás, hoje uma das headlines que a gente escuta muito, né? Um dos títulos de chamadas, assim, clickbait mesmo, que o pessoal usa muito, é o novo luxo é não sei o quê, né? O novo luxo é isso, o novo luxo é aquilo. E a gente até estava conversando, porque, gente, eu juro para vocês, essa conversa que a gente tem aqui com vocês é o que eu e a Júlia ficamos conversando mesmo no off ali, por mensagem, conversando, juro. E tanto que a gente até tá fazendo aqui bem em casa, cada uma tá na sua sala mesmo, para que você sinta exatamente nessa roda de conversa. E a gente estava justamente falando sobre isso, né? Que até é um pouco contraditório, talvez, ou assim, estranho você colar a palavra novo no luxo, né? Porque quando a gente começa a olhar para o próprio significado mais real ali do luxo, não tem como ele ser algo novo no sentido de que a essência do seu significado permeia, né? Independente da época. É claro que daí a gente até estava refletindo aqui, filosofando. O que será que mudou, então? Será que, na verdade, durante os anos, enfim, as mudanças de comportamento e tal, as pessoas denominavam luxo uma coisa que na verdade não era, né? E talvez uma ostentação ou algumas outras questões ali eram atribuídas a luxo e as pessoas achavam que aquilo era luxo, mas efetivamente ele nunca foi aquilo. Então, por isso que, claro, é lógico que a gente entende, né? Inclusive o apelo de falar o novo luxo para entender para onde que o luxo está indo, mas se a gente for olhar bem olhado, assim, né, Júlia? O que você pensa disso? É muito interessante mesmo a gente falar sobre o novo luxo, porque eu entendo por que as pessoas falam isso. Elas querem dizer qual que é o código social do momento que as pessoas estão utilizando para se diferenciar, para ser mais exclusivo. E isso realmente vai mudando de acordo com os anos, com as tendências. É normal que se mude. Ao mesmo tempo, quando você fala novo luxo, é esquisito porque a gente está sempre falando da mesma essência que o luxo sempre quis trazer, ou que o luxo sempre traz. Que, na verdade, se a gente for entrar para uma área filosófica, fica até. Dá para a gente entrar por várias camadas, do tipo. Ah, que o luxo não tem nada a ver com material, que a gente não está falando sobre coisas caras, mas pegando bem um recorte assim de moda e
produtos, de materiais, a gente consegue identificar uma coisa. Agora, é claro que tem alguém que vai responder: ah, luxo para mim é não ter nada material e viver no mato e não. Porque é aquilo que é o importante para aquela pessoa, aquilo que para ela significa qualidade de vida. E não necessariamente o que a gente está falando de luxo no sentido de representar uma certa camada, é, trazer mesmo esse código do tipo eu tenho acesso, porque o luxo é muito isso, né? É sobre acesso. E uma das coisas que a gente estava falando esses dias com um dos nossos clientes lá da consultoria, que inclusive é um cliente que o público deles é um público de luxo, como que ele poderia trazer mais um produto, que no caso é um serviço, e uma experiência para esse público em si, o que que esse público está valorizando no momento. Qual que é para mim o que eu sinto? Lógico que tem muitas coisas, né, que vão mudando o comportamento do consumidor e fazendo ele se sentir como eu me sinto mais exclusivo, como eu me sinto mais separado, como eu me sinto mais parte de algo que é limitado, que tem a ver com luxo. Esse público, muitas vezes, vamos dizer, teve uma onda, por exemplo, o exemplo que eu estava usando era o exemplo da gastronomia. Pessoas que utilizam, por exemplo, experiências de gastronomia, que são experiências luxuosas, não é todo mundo, não é super acessível você ir num restaurante com não sei quantas estrelas Michelin, por exemplo. Só vai quem tem poder aquisitivo para pagar aquele tipo de experiência. Essa é a verdade, né? Não tem outra maneira. Você precisa pagar com dinheiro aquilo que você vai consumir. Nesse caso, lá, os produtos da experiência daquele lugar. Só que o que que eu ouvi, o que que eu estou entendendo que foi nesse vídeo dessa menina que eu ouvi ela falando sobre isso? Que não é necessariamente mais luxuoso, e isso não é necessariamente um código de luxo. Por quê? Porque mesmo quem não tem aquele dinheiro do tipo, posso ir todo mês comer num restaurante Michelin, ou todo dia comer num restaurante Michelin, aquela pessoa ela pode guardar dinheiro, aquela pessoa que ela valoriza aquela experiência, ela pode guardar dinheiro e um dia lá investir nesse momento, nesse momento especial da vida dela, ou seja, ela não vai ter o acesso dela bloqueado para entrar naquele restaurante, porque se você tiver dinheiro para comprar, minha filha, você é bem-vindo. Agora, por exemplo, algo que é realmente luxuoso no sentido de exclusivo são os jantares nas casas das pessoas. Porque esses jantares ou esses pequenos eventos, eles não são abertos para o público, é na base do convite, então por isso que isso tem muito a ver com clube, com convite, com quem você conhece quem, recomendação, que no caso, no final das contas, se resume tudo a quem você conhece, quem que você tem em contato, em que círculo você circula, e se você é aceito ou não naquele ambiente. E era isso que ela disse, do tipo assim, não é mais sobre você ter poder aquisitivo de compra, é sobre você conseguir entrar numa camada que talvez você nunca consiga entrar, dependendo de quem você seja, ou de onde você tenha vindo, independente da quantidade de dinheiro que você tem, entendeu? Então, esse trecho me lembra muito um filme que é uma animação que se chama A Bailarina, que eu assisti na Netflix já tem alguns anos. E, e esse filme conta a história de uma menininha que ela é órfã, né? Ela mora num orfanato, assim, numa cidadezinha no interior de Paris, da França. E ela é órfã, ela guarda ali algumas lembranças da mãe dela, tal, que a mãe dela era uma bailarina. E ela tem essa habilidade de dançar e tal, e ela fica elaborando com o amiguinho dela de fugir de lá desse orfanato para ir para Paris, porque ela sabia que lá tinha uma escola de dança, de balé, né? E ela queria muito ir para lá e tal. Então eles bolam um plano e ela vai lá para a escola, encontra. E aí ela descobre, né, que tem uma menininha que é uma herdeira, que é uma menina que estuda balé desde pequenininha e tudo mais, que conseguiu uma vaga lá que estuda lá nesse lugar. Ela estava trabalhando como
fazendo a limpeza dessa casa, e ela meio que rouba o convite, não sei como é que é lá, não lembro, fazem alguns anos que eu assisti o filme, não lembro exatamente o que aconteceu, mas ela faz uma coisa errada lá, pega o negócio da menina e tal, e, e no final descobrem, ela sai, mas aí depois todo mundo reconhece que ela tem um talento, ela começa a se esforçar, daí ela entra e tal, porque ela é muito talentosa. Mas a outra menina é tão talentosa quanto, ela não é, por mais que eles pintem ela como uma vilã, digamos assim, ela não é, porque ela é uma menina que nasceu num berço de ouro, tinha acesso àquilo ali e estava se esforçando muito, principalmente para agradar a mãe dela, que a mãe dela queria muito que ela fosse bailarina e tudo mais. E aí, o final desse filme, ele é muito interessante. Inclusive, talvez algumas pessoas não saibam, mas foi esse final que me deu o insight de quando eu escutei o Thiago Nigro falando sobre o relógio dele, que ele entrou e o vendedor perguntou para ele o que ele queria. Porque o que acontece? Bem no final desse filme, desse filme, o professor está decidindo qual das duas que ia entrar para a escola, porque elas são tão boas quanto, né? Só que uma entrou lá por outras formas, mas tudo tem a ver com acesso. Eu acho que, se fosse para resumir, assim, né, a palavra que define é realmente acesso ou a dificuldade de acesso de alguma coisa, né? Por isso que tem a ver também com Sim. raridade. Eu acho que isso é muito nesse lugar. E, e aí eu lembro que o professor pergunta assim, né? Mas por que que você quer entrar aqui na escola de dança, né? Aí uma delas responde, porque a minha mãe sempre quis, né? E a outra responde, porque eu amo dançar, porque isso é uma coisa que vai mudar minha vida, porque é o que eu sempre quis, é onde eu vejo tudo o significado, é onde o amor, blá, 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 né? E aí no final ele dá o acesso para quem significou aquilo tudo, entendeu? Assim, para quem tinha um porquê de estar realmente querendo acessar aquilo ali. Porque por mais que a menina que já tivesse acesso, que sempre teve, que tinha tudo, ela no fim das contas, ela não conseguia atribuir um significado para aquela para aquele momento, assim, para ter acesso àquilo tudo. Enquanto que a outra, não por herança, mas por mérito ali no caso, por tudo que ela depois, né, que ela veio conquistar, mas principalmente por ela ter essa convicção do significado que o balé tinha na vida dela, que ela acessou esse nível de entrar para uma escola de balé. E foi aí que quando eu escutei o vendedor perguntando para ele, mas por que você quer um relógio? Porque ele fez exatamente a pergunta que o Um professor tinha Patek feito. Philippe, né? Isso, e porque o vendedor fez a mesma pergunta para o Thiago quando ele estava querendo comprar o Patek Philippe que o professor fez para aquela menina. Tipo assim, mas Sim. por que você quer? Que ele só queria ouvir uma resposta, né? Uma justificativa que não. Ele respondeu, né? Ele na forma mais genuína mesmo dele ali, né? Respondeu naquele Espontâneo. momento espontâneo porque eu quero um relógio, né? Que é exatamente como a menina falou também, a outra, né? Porque eu quero, porque minha mãe quer, assim. Ela não tinha atribuído, e como ele também não tinha atribuído aquilo, porque eu quero isso. Não é que você é uma pessoa que está entrando num novo lugar que você não vai acessar, mas também se você não tem nenhuma resposta convincente para aquilo, assim, você não entende o significado do luxo, digamos, o verdadeiro significado daquele luxo, do porquê você está querendo ter aquilo. Se for só por dinheiro, se for só por ostentação, você quer porque você quer um relógio, eu não estou vendendo só um relógio, né? Todo mundo sabe que, Isso. obviamente, né, a ideia das marcas de luxo vão além, obviamente, do somente, né? Claro que tem todos os níveis de sofisticação do produto, né? Obviamente, ali tem toda a parte de complexidade dos relógios, isso tudo vai encarecendo, enfim, tem todo esse histórico, obviamente, né? Que é imbatível. Mas, para além disso, é claro que, mesmo com tudo isso, não valeria o valor que existe. Então, existe aquele valor a mais. E ali, eu até faço uma pergunta, né? Ele teve acesso? Ele teve, porque ele acessou através dos contatos, outras coisas, ele conseguiu lá de alguma forma. Mas o ponto principal é que talvez se ele tivesse respondido ali o porquê, né?
ele já conseguiria encurtar ali o caminho do que o cara falou, não, peraí, não sei se esse é um, né, para quem que a gente quer vender e tal. Que era a sensação que ele relatou, ele dizia, meu Deus, parece que não querem me vender. Então, isso me lembra muito isso, assim, desse filme, que mostra que independente se vai ser no esporte, no círculo, ou através de um objeto, que esse luxo está atribuído muito também a essa questão de significado e tal, né? E eu acho que isso tem muito a ver, né, Dé, com o momento que estamos vivendo, porque essa história toda começou com a gente falando sobre esse hiato que a gente tirou das redes sociais, por que que a gente sumiu das redes sociais, essa vontade de ficar cada vez menos exposta, porque eu sinto que foi aquilo que a gente conversou no nosso último episódio também. A sensação de exclusividade, ela também reflete no online, ela também reflete em quem a gente é, mas também quem a gente quer ser, quem a imagem que a gente mostra para o mundo. Então, estar o tempo todo criando conteúdo, não necessariamente, acho que até de forma, não foi de forma premeditada, do tipo, eu não posso postar muito, porque senão as pessoas vão me achar muito acessível. Não necessariamente isso, mas assim, de uma forma real mesmo. Existem outras prioridades na nossa vida, inclusive na vida pessoal, mas também na vida profissional, agora que a gente trabalha muito mais no backstage, né, com as nossas consultorias, com os nossos clientes, que demandam muito mais do nosso tempo no offline ou atrás das câmeras do que na frente das câmeras. E isso, obviamente, reflete na quantidade de conteúdo que é criado ou não. E, e é totalmente o contrário do que a gente vê muitas pessoas falando, do tipo, crie loucamente, independente da quantidade, da qualidade. Aliás, independente da qualidade, o importante é criar, o importante é ser visto, que as pessoas precisam te ver. E a gente sempre falou isso, né, Dé? Não é uma coisa que é uma novidade agora, porque isso, entre aspas, está na moda e as pessoas estão realmente se enchendo o saco das redes sociais. A gente já vem falando isso, do tipo, gente, calma, né? Não é necessariamente a quantidade de conteúdo, não é necessariamente a quantidade de seguidores que vai fazer você se intitular um influencer ou uma pessoa assim. E aí vem a história daquele vídeo que a gente lançou há quanto tempo atrás? Deve fazer mais de 5 anos, Ah, mas, ixi, né, isso esse tem vídeo. 7 ou 8 anos no mínimo, assim. Caramba, um vídeo que a gente chamou de "Por que não nos chamamos de influencers?", porque preferimos o termo affinity creator, que em português é criador de afinidade. E aí eu quero que você explique, Dé, para quem não viu esse vídeo ou para quem quer relembrar, sobre esse termo e por que que esse vídeo e esse conteúdo que a gente criou lá há, sei lá, 8 anos atrás, envelheceu tão bem. É bem legal, porque até assim, não só esse vídeo, como até outros temas aqui do nosso podcast, quem voltar para ver vai entender exatamente disso que a gente está falando, tá? Aqui a gente não está surfando uma É, onda, assim, é algo que realmente a gente já vem falando e entendendo há muito tempo. Tanto que a gente tem um vídeo que é o verdadeiro significado do luxo, que é isso. um conteúdo super legal que fala exatamente sobre isso, sobre essa ideia de que o luxo está atrelado mais com isso tudo que a gente está falando aqui, né? De raridade e tal. E conta um pouco da história disso, né? Que lembro que na época que eu fiz, eu tinha acabado de estudar indumentária e coisas de história da moda, então eu estava com tudo muito fresco, assim, quando eu fiz o vídeo. E envelheceu muito bem, assim como outros conteúdos aqui, sendo que um deles é esse aí, que é sobre esse questionamento. Porque o que, que rolou? Na época, a gente começou a ficar muito desconfortável, vamos dizer assim, Isso, questionando a questão do termo influenciador. isso Hoje, mesmo. hoje a gente consegue ter bem claro, assim, de que não é nem a palavra influência que tem algum problema, porque assim, influência é uma coisa positiva, né? Ou seja, todos nós somos positiva ou não, né? Mas Positiva ou não, né? ela existe, né? Ela Influência, existe. Não é todos um nós problema somos, essa palavra. todos nós somos influenciados, influenciamos e somos influenciados. Então, assim, é uma parte das nossas relações humanas ali e tal. Mas o que nos deixava muito desconfortável é que a gente sempre ficou passando muito tempo discutindo sobre isso, né? Então, assim,
qual que é o termo certo para falar? Por quê? Porque o influenciador é uma coisa que você. É complicado você se autodenominar algo que é uma consequência, em Um teoria, resultado. é o resultado do que deveria ser. E você se auto-intitular aquilo é muito estranho, cem assim, por cento concordo. Cem por né? cento concordo. Como é que você se assim, e eu tenho inclusive compaixão por, meninas e meninos que estão começando e querem entrar numa carreira de influencer digital e se intitulam lá influenciador. Não só para as pessoas que estão começando, mas também para as pessoas grandes, porque assim, quem te dá essa chancela de sim, você é um influenciador, não é você mesmo. Então, assim, você não pode falar: "Eu vou começar a trabalhar como influenciador digital". Você pode falar: "Eu vou começar a trabalhar, com desenvolvendo aqui meus conteúdos, falando isso", e de repente, por seja sorte, seja sua capacidade, seja seu talento, seja teu carisma, por um mix de todas essas coisas, talvez você consiga agregar o público que você está esperando e talvez você consiga influenciar essas pessoas ao quê? Comprarem aquilo que você está falando, porque no final das contas é tudo no final dessa roda, né, não tem como fugir disso. As pessoas precisam comprar, seja um produto, seja a sua ideia, seja, eh, você ou influenciou a pessoa a ir naquele evento. No final das contas, a gente precisa ter essa relação de conversão. Então, por isso que a gente continua batendo na tecla. Eu vi uma menina falando esses dias: "Ai, quem falou que não precisa ter seguidores é mentira". Discordo. Discordo, né? Discordo. Discord. Discordo. Discordo muito. Por quê? Porque não é necessariamente a quantidade de seguidores que vai fazer você ser uma pessoa influente. Lógico que gritando na TV aberta para um monte de gente, tem mais chances de você conseguir criar afinidade com mais pessoas, porque você está gritando para uma TV aberta, ou seja, para uma quantidade enorme de pessoas. Agora, mas isso acaba sendo num nível muito superficial das coisas. Entende o E que eu tô não, falando? totalmente. E aí é que existem essas distinções também, que é um pouco difícil. Eu entendo que existe essa mistura, que é assim, a, a popularidade é diferente da influência, sabe? Cem por E cento. então, às vezes, você pode ser muito popular, vamos supor, você pode ter muita visibilidade, você pode ter muita audiência, você pode ter tudo isso. O que não significa que você tenha a influência, porque a influência é você conseguir ali realmente conduzir uma pessoa a fazer determinado comportamento de alguma coisa, seja uma compra, ou seja uma ideia, ou seja qualquer coisa assim. Tanto que a Ai, gente. posso Tanto fazer que. um parêntese sobre isso? Só Super, super. para você não esquecer, mas não esquece o que você tem para falar. Eu acho Provavelmente que vou, mas não tem problema. ah, não. Quer falar primeiro, então? Não, Fala primeiro. ai, gente, eu tenho. Ai, ai. Começo falando uma Anota, coisa, anota, depois vai. anota. Vou anotando Ó, aqui. um adendo que eu tenho para falar sobre isso é também o tipo de produto que essa pessoa está vendendo. Porque, sei lá, um assunto que está muito em alta agora que são as bets, né? A gente tá gravando esse podcast bem no dia do jogo do Brasil, inclusive, daqui a pouco é o jogo do Brasil. E tá rolando a polêmica, né, de tudo, né? Todas as mídias hoje, eu vi assim a Globo reclamando do Cazé TV, mas a Globo também faz propaganda de bet. Gente, todos. Os Todos. próprios, na verdade, os próprios times de futebol, eles são patrocinados por bet, então assim, é uma grande hipocrisia cada um eles se bicarem, porque todos eles estão no mesmo lamaçal, assim, digamos assim. Mas voltando para o tema, a a questão das bets, por exemplo, ele é um produto desenhado, arquitetado para viciar e resultado, né, destruir literalmente, quanto mais, hipnotizada tiver a pessoa melhor, porque ele consegue daí influenciar para o mal a pessoa a tomar decisões lá e coisas horríveis, né, e, como eu disse no começo, viciar. Então assim, olha só que triste, alguns desses influenciadores que têm o que a gente fala de
a audiência TV aberta, que são milhares de pessoas seguindo, que às vezes seguem ele, não necessariamente pela profundidade do que aquela pessoa é, ou daquilo que ela tem para trazer, mas assim, de uma forma muito superficial acaba acompanhando aquela pessoa, quando passa ali os stories da pessoa e ela vê um produto como esse, pelo é mais fácil da pessoa, eh, cair nessa isca, porque é um influenciador que ele não se preocupa com a com a qualidade do produto que ele está vendendo. Então por isso que TV aberta por isso que a TV aberta está relacionada com produto viciante, e quanto mais difícil a venda desse produto, ou seja, produto de luxo, produto exclusivo, produto, mais nichado, mais profundo vai ter que ser o conteúdo desse influenciador. Mais profundo vai ter que ser. Então não é sobre quantidade, é sobre qualidade do conteúdo. E eu Inclusive, às acho vezes, que mais e eu acho que nichado é isso ainda, que às vezes vai impactar mais aquele público, porque são públicos diferentes. Porque a gente está falando de posicionamentos de produtos, no caso aqui de campanhas, né? De posicionamentos populares, de posicionamento de luxo. Quando você quer atingir isso, muitas pessoas, uma quantidade muito grande, você vai em conteúdos que são entretenimento, coisa rasa, coisa que vai pegar todo mundo, que envolve esporte, que envolve isso, que envolve aquilo, e que não é necessariamente a influência cultura pop. cultura pop, então não é necessariamente ali a influência pessoal, opinativa de uma determinada figura, mas é aquela o awareness, né? Então assim, quanto mais alcance você vai jogar lá, e aí, se você tem um produto, no caso do Betis, que quer pegar um monte de gente, coloca. E eles são sacanas, Júlia, porque você falou desse assunto que é um assunto super importante, né? E aí que eu acho até bem legal falar, porque a gente acho que nunca falou isso, e Acho que não. até porque a gente acha óbvio, talvez, né? Mas é bem legal falar, porque eu já vi É, várias pessoas falando e o óbvio precisa ser dito. Gente, a gente já recebeu milhares, incontáveis. Eu acho que eu até fiquei curiosa hoje pensando nisso, de entrar no e-mail e ver a quantidade de e-mails que a gente já recebeu durante todos esses anos, né, na internet, com propostas disso. A gente simplesmente ignorava. Sabe o que que é, gente? A gente nem sequer dava o trabalho de, assim, eu li algumas propostas, via que eles pagavam super bem ali, né? Tipo, por cima, assim, mas sabe assim, nem chegava na pauta do comercial quando a gente entrava lá. Olha, claro que não. lixo. Até assim, teve uma pessoa que estava fazendo uma pesquisa que mandou uma mensagem assim, eu queria saber como que vocês fazem, como que vocês selecionam. Tal. Eu penso assim, gente, tipo assim, nunca nem chegou a conversa, nem chegou na nossa mesa, assim, meninas, então, chegou essa proposta. E aí, tipo assim, é tão, pra gente, sério, a régua é tão absurdamente, assim, impensável, que nunca nem cogitou, entendeu? É muito louco isso. Porque, claro que é tentador, eu fico imaginando para outras pessoas, né? Que olham ali e elas levam a ponto de realmente fecharem e entrarem nesse lugar. E eles são tão sacanas, Júlia, que eu estava assistindo agora na Copa, né? Uma das propagandas desse negócio de bet, sabe o que que eles falaram no final, assim, no slogan? Até falei pro meu marido, falei, Fer, que é isso? Tava escrito O assim, quê? acredite, sonhe. Hum. Era uma coisa muito profunda, era assim, É, trazendo uma esperança, né, pra tipo pessoa. assim, acredite. Não, era uma coisa assim, ó, acredite, faça acontecer, sonhe. Tipo, acho que tinha um faça acontecer no meio Nossa, um CTA, assim, e tipo: aí eu "Vai, falo, faça agora". eu pensei, faça acontecer o quê, cara? Tipo assim, você não tem que fazer nada, você tá, é É, um jogo de azar, entendeu? Assim, você tá lá vai jogando, você pode ou não, não é uma coisa que tá, tipo, fazer acontecer é você colocar a mão na massa e você vai colher o resultado. Mas eles é, atribuíram a um jogo de azar uma mensagem que é totalmente, assim, ilusória num nível. E aquilo pega, entendeu? Era uma pessoa claro que sonhadora, pega. que tava ali no metrozinho, Não, e olhando. assim, e pega muito mesmo, só para finalizar essa história do Betis, pega muito mesmo no emocional, que a gente sabe que decisões, compras, conversões são decisões emocionais. E é muito difícil quando você mostra para a pessoa que, olha, tem um caminho fácil, olha aqui que fácil, é só um joguinho. E aí, sei lá, né, a pessoa sente que pode acontecer. E eh, é, eu conheço pessoas que entraram nesse mundo e eu sinto que é a mesma coisa com outros artigos viciantes, outros vícios, assim, que às vezes a pessoa nem sabe que tem uma predisposição
e acaba fazendo, "Ah, não, eu vou só um pouquinho aqui", e acaba entrando. Então, assim, pessoas inclusive, com um nível de consciência alto, que trabalham em grandes empresas, sabe, assim, então não é necessariamente quando eu falo de TV aberta, não estou falando de necessariamente um público, com um poder aquisitivo menor. Eu tô falando porque é tentador o negócio do dinheiro, né. O negócio do dinheiro é tentador para todo mundo, então acaba que para todo mundo está sujeito a isso. Então é, assim, uma irresponsabilidade gigante, já que estamos falando sobre isso, né, assim, uma irresponsabilidade gigante e tinham que ser proibidas mesmo, inclusive muitas outras coisas que são viciantes deveriam ser proibidas. Mas enfim, tudo isso para dizer que, eh para você ver como que o mercado é muito esperto no sentido negativo da coisa, porque eles usam as audiências dessas pessoas que por que também estão fazendo por isso? Muitas delas, tá, são pessoas que viralizaram, tiveram seguidores, alcançaram essa atenção do público, alcançaram a atenção do público. Então: "Ai, o que fazer com essa atenção?". Mas na hora de conseguir vender algo mesmo, vai conseguir vender algo profundo? Vai conseguir vender algo, que precisa de um pouco mais de consciência na hora da conversão, ou vai conseguir vender algo que é um vício? Então a pessoa acaba que ela atrai o público dela, por isso que eu sou muito contra esses conteúdos de: "Ai, vamos viralizar, viralize, aprenda como viralizar". Por que que você quer viralizar? Você tem certeza que você quer atrair esse público viral que você está almejando? Porque vai vir gente possivelmente vai vir gente de muitas áreas que não necessariamente são o seu público, e daí? E o que que você vai fazer com o seu público? Você ganhou atenção, mas você vai virar um influenciador de verdade que vai conseguir converter e vai ter um trabalho honesto em cima disso, E né? essa distinção é muito importante, né? Porque assim, atenção, chamar atenção, poder ser visto e tal, é relativamente fácil. Inclusive, se você apelar, a gente até abordou isso também ali no primeiro episódio, né? Do tipo, às vezes as pessoas não entendem o nosso posicionamento, algumas ainda questionam ou têm curiosidade de saber, ué, mas por que você opta por não fazer isso, fazer aquilo, mas ainda assim a gente se mantém influente. Então, assim, o que é influência? Então, pode ser um público pequeno, mas quem está ouvindo aqui conhece, a gente sabe e está a fim de escutar e quer entender e quer conversar e está escolhendo isso, está escolhendo, sabe? O público que escolhe. E aí o que a gente vê também? Da época que era blog, por exemplo, né? Vamos supor, a gente escrevia no blog que a gente tinha um veículo, então nós éramos blogueiros, porque era o veículo aquilo. Isso. Depois que vieram as redes sociais, você virou influenciador, né? Aí depois tentaram resolver um pouco parte da coisa, porque influenciador acabou meio que ficando meio assim, e começou o negócio do creator. Só que no fim das contas, o que a gente realmente está construindo? Né? O que a gente está construindo? E a gente, quando a gente estava discutindo sobre esse assunto há muito tempo, a gente chegou à conclusão que o que a gente está construindo de verdade, pelo menos nós, né, Júlia? Talvez Nós, estamos falando de nós aqui. alguns estejam com o propósito de construir realmente, né, só uma audiência, enfim, números e tal. Mas era uma afinidade mesmo, porque isso é o que fica. Pode entrar ano, sair ano, a gente pode ficar um tempo aqui, um ali, mas essa afinidade que a gente está construindo, real, que é uma troca, né? Porque a afinidade, ela parte desse lugar de que eu me conectei, eu não tô, eu tô escolhendo estar trocando aqui com você. Eu sinto essa afinidade através dos valores, do que você acredita, de como você se comunica e tal, e a gente está aqui de alguma forma trocando, até porque eu tenho esse espaço também para trocar e falar. Então a gente tem esse canal. E aí você escolhe mesmo essa influência na sua vida, né? Que a influência é mais uma como a gente estava falando ali, é mais o Um resultado. resultado é. Até aqui eu estava até coloquei aqui escrevi aqui o que eu acredito que seja a influência, mas enfim, perdi aqui. Mas é justamente isso, a ideia é que é uma conquista, né? Não necessariamente uma definição do que Isso. você é. Você está conquistando isso porque você gerou essa E afinidade. é uma conquista ainda mais, é uma conquista que não depende só de você.
Porque, como você disse, é uma conquista, tem que haver a mão dupla. Então, não é como se você entrasse numa faculdade e fizesse todas as aulas certinho, só depende de você, você vai conseguir Ganhou o selo, o né? diploma. Conseguiu o diploma, só isso. Não, a influência, isso que a gente está falando, é uma chancela do outro. Então você não pode se auto-intitular, essa chancela vai vir com o outro. Então, e é super complicado, super complexo, né, como que você faz com que o outro sinta essa afinidade, como criar essa afinidade? E eu acho que tem muito a ver com algo que a gente sempre fala, que é ser autêntico, ser fiel aos teus valores inegociáveis, não se dobrar pro que não faz sentido para você. A gente acabou de dar um exemplo aqui do negócio das bets, então eu acho que é isso que nos faz seguir, criando a nossa Consistente, né? comunidade, consistência, e eu acho que isso que faz a nossa comunidade continuar forte, mesmo com 2 anos de hiato, mesmo postando cada vez menos nas redes sociais ou sendo muito mais intencional nas postagens, porque as pessoas que estão nos seguindo ou criando essa afinidade com a gente, as quarta-irmãs, às vezes até sai, enjoa um pouco, depois volta, né, depende do momento de vida. Essas pessoas, elas respeitam pelo menos as nossas ideias, porque elas percebem que a gente respeita tanto o tempo de tela delas, quanto inclusive a inteligência delas. Eu sinto, assim, que quando a gente quer conversar com o nosso público, eu não penso que eu sei mais, entendeu? Eu sinto que a gente tem essa abertura de ter uma conversa, e é disso que relações são feitas, né, relações no final das contas são feitas de conversas e trocas, e eu sinto que o público que nos conhece de verdade, mesmo que possa discordar de algumas das coisas, que óbvio, não tem como concordar com tudo que todo mundo é o tempo todo. Então mesmo que discorde com coisas que eu falo, discorde com coisas que você faça, eles ainda entendem que esse aqui é um espaço de construção, onde a gente está conversando, onde a gente está tentando entender e criar essa afinidade por meio disso também, principalmente pelo respeito, né. Eu acho muito curioso, porque até hoje a gente escuta assim, recente, tá? Provavelmente se você pesquisar hoje na internet, você vai encontrar assim, a gente vive, a moeda do momento é a atenção. É sempre isso, né? É, Tipo assim, a moeda do momento é a essa atenção, sempre a mesma história, e tal, e a gente precisa ter essa atenção e tal. Só que se a gente for parar para pensar, assim, na verdade, não é bem a atenção, mas é a capacidade, como você estava falando, de construir, de transformar essa atenção em um relacionamento, né? Isso, De construir uma afinidade real. Porque isso sim, como a gente falou, se a gente quiser chamar atenção, a gente apela, a gente faz isso, a gente expõe muita coisa, faz não sei o que, você tem a tua atenção. Ah, a gente está disputando atenção. Eu não estou disputando atenção, eu não quero atenção. Eu quero relações, eu quero poder isso, coisas contínuas, pessoas que estão aqui, que fiquem, que permaneçam, que troquem, que tenham essa afinidade, sabe? Porque também o que realmente gera valor não é só o blog, então, porque você era blogueiro, muito menos as redes sociais, né? A influência a gente já entendeu que é essa conquista. E o conteúdo, quando a gente fala creator, né? Criador de conteúdo, creator, mas também não está no conteúdo, porque um conteúdo ele pode só gerar atenção. Ele não necessariamente pode gerar isso. essa relação. Então, o que é mais valioso de tudo, se a gente for pensar, a grande moeda é a afinidade. Isso daí não tem o que Super. dizer. Por isso que a gente diz que esse conteúdo envelheceu bem, porque assim, ó, passou tempo, a gente podia, vamos supor, né, falar, não tem nada a ver aquilo lá que a gente falou. Nada a ver, que foi aquilo que a gente falou, exatamente. Sugiro, E tudo e bem, ainda continua também, muito né? relevante, né, depois de É. todos esses anos, sabendo como a internet é, né, as mudanças e tudo, nossa, nada a ver, a gente falou um negócio que mudou totalmente, mas não, continua sendo, a moeda é a afinidade. Eu acredito muito nisso, e não é à toa, né, Dé, que, assim, no lançamento do seu livro, por exemplo, Seja um Pato, a gente teve a oportunidade de fazer o lançamento tanto em São Paulo quanto em Curitiba, e a gente é muito legal quando a gente tem a oportunidade de ver as pessoas ao vivo, né. Nossa, As pessoas incrível. ali ao vivo, pessoas que nos seguiam por muitos anos, pessoas que começaram a seguir há pouco tempo, mas que já sentiram o quê? Essa afinidade, leram o livro e se sentiram também
parte daquilo, sentiram afinidade com aqueles termos, com o que foi escrito ali a respeito da multipotencialidade e tudo, que a gente fala bastante sobre isso, né, e a Déia escreveu um livro inteiro sobre isso, Inclusive, pode ser e um e é tema muito para os legal. próximos, né? A gente pode falar sobre Pode, isso. eu adoro, com certeza a gente vai colocar isso em algum lugar, a gente ama falar sobre isso. E se você quiser esse tema no próximo vídeo, comente aqui na nossa área aqui no Spotify ou onde você estiver ouvindo, aqui no YouTube, que a gente sempre lê os comentários de vocês. E é isso, nós amamos falar sobre isso, né, Dé, a gente trabalha com posicionamento de marca há 1000 anos, a gente tem clientes, que estão focados nisso, pessoas, marcas que estão travados e não sabem aonde se posicionar, sabem qual que é o público que quer atingir, mas não sabe como se comunicar, então a gente faz esse é o nosso dia a dia. Isso que a gente está falando aqui com vocês agora, é o que a gente faz no dia a dia com os nossos clientes, então a gente realmente ama muito o que faz por muitos anos e isso é uma coisa que as pessoas podem falar qualquer coisa sobre nós, mas uma coisa nós somos, consistentes, né, a gente fala sobre marca e posicionamento há muito tempo, desde que o mundo é mundo aqui na nossa vida na internet, porque é algo que a gente ama fazer. E é isso, e eu amei a nossa conversa hoje, daí esse foi o episódio 2 da nossa terceira temporada de Alcântara Show. Nos siga nas redes sociais, não deixe de seguir aqui o nosso canal Tudo Orna, e também nos siga, né, pessoalmente, meu Instagram, Júlia Alcântara, a Débora está aí no Débora Instagram, Alcântara. Débora Alcântara, e a gente se vê no próximo episódio do The Alcântara Show. Até lá! Até lá!